Fala galera, beleza? Então, fazia um tempo que eu queria trazer esse conteúdo aqui um pouco mais avançado sobre design patterns e um pouco de clean architecture também. Então, a ideia aqui hoje é que a gente olhe para o código, né? Eu vou usar aqui o código do curso que eu lancei há um tempo atrás. Então, a minha ideia é sempre seguir evoluindo esse código. Então, não importa se vocês fizeram ou não fizeram o curso, né? O código está lá, vocês podem pegar o código e seguir esse vídeo aqui tranquilo. Mas a ideia aqui é que a gente pegue um código que já existe, um código que tem algumas coisas que podem ser melhoradas, e aplicar design patterns, né? E conceitos de clean architecture para melhorar esse código, manter esse código tornar esse código mais desacoplado e também de uma maneira que ajude nós a conseguir evoluir esse código no futuro. Então, no final desse vídeo, vocês vão ter um entendimento melhor de quando usar conceitos mais avançados, um design patterns mais avançados no dia a dia de vocês. Porque, na minha opinião, tão importante quanto saber usar um design pattern ou um conceito de arquitetura é saber quando não usar também. Então, às vezes a gente acaba over-engineering alguma coisa e tal. Então, nesse vídeo a gente vai ver bastante a necessidade, o porquê das coisas, e daí certamente vocês vão conseguir, né, pensar no dia a dia de vocês, de onde vocês devem e não devem aplicar certos tipos de conceitos ou design patterns. O foco aqui vai ser no Design Pattern Repository, que é um design pattern para abstrair camada de acesso a dados, né? Então, a gente vai ver várias maneiras que ele pode ser usado e várias maneiras que ele pode ser abstraído também, né? Então, a gente vai olhar para Clean Architecture, a gente vai olhar para conceitos como inversão de dependência e qual a vantagem deles, e a gente também vai refatorar um pouco do meu código para vocês entenderem. Então, esse é basicamente um mini curso de várias coisas, né, em um vídeo só. Espero que vocês gostem. Eu me diverti bastante pensando sobre ele e fazendo, então eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Bom, vale lembrar antes de a gente começar que o código que a gente vai usar aqui faz parte do curso do Zero à Produção. Aprenda a construir uma API Node.js com TypeScript, que eu publiquei há um tempo atrás. É um curso completo, 9 capítulos, mais de 20 horas de curso que passa por tudo, basicamente, que tu precisa para sair do desenvolvimento e levar uma API Node.js com TypeScript para produção. Eu atualizei o código no GitHub para usar o Node.js na versão mais estável e tal. Então, o código está atualizado, vocês podem fazer esse curso. Como eu falei, não, para fazer esse vídeo aqui não precisa ter feito o curso, né? Vocês podem seguir o código ali. Mas para quem quiser começar do zero, é um curso bem completo, eu sugiro para vocês. Bom, para a gente começar, eu vou começar explicando o que que é a aplicação que a gente fez durante o curso, né, que a gente faz. Quem não fez o curso é importante entender. Basicamente era uma API que provê, ela provê meteorologia para surf, né? Que eu moro na Austrália, eu gosto bastante de surfar, então eu gosto de saber onde é que tem onda, onde não tem onda. Então a aplicação, a API que a gente fez, ela serve dados para esse front-end aqui, né? E basicamente tu pode cadastrar praias aqui, a localização da praia, a latitude, a longitude, a posição que ela é virada. E aí ele te diz aqui, por exemplo, ó, vai te dizer como que vai estar o surf nela. Nessa praia aqui que eu cadastrei, diz que vai estar 3 estrelas, né? Aí tem um algoritmo que a gente fez, a gente criou durante o curso um algoritmo para dizer se está bom ou ruim, baseado na posição que vem o vento, a posição que vem a ondulação, esse tipo de coisa. Tudo isso a gente fez durante o curso. E a gente serve essa API aqui. O front-end já vem pronto, né? Foi a minha namorada que fez o front-end, a gente botou lá. E aí esse front-end consome a API que a gente cria durante o curso. Então é bem interessante. Então esse aqui vai ser o código que a gente vai estar usando aqui, por exemplo, a gente vai pegar o código final do curso e a gente vai adicionar o repository no código final do curso. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje aqui. Antes de começar, eu quero explicar como que o código ele é estruturado. Durante o curso, a gente usa bastante conceitos de Clean Architecture, de Clean Code, mas a estrutura dele é uma estrutura simples, né? Se vocês forem tentar aplicar 100% o que Clean Architecture diz no código do curso, ele não está lá ainda, porque ele é um código que ele vai evoluindo, né? Então, vocês não vão ver diretamente use case, esse tipo de coisa. Mas eu arquitetei ele numa maneira onde o código ele é desacoplado, né? E ele segue vários conceitos de Clean Code e Clean Architecture. Mas basicamente ele consiste de controllers, né, que recebe a requisição inicialmente. Tem services onde está a regra de negócio, está no services, né?
E clients, eles são um tipo de repositório, eu vou falar disso depois, mas o client, ele é o que comunica com o mundo externo, né? No caso, a gente tem um client para falar com a API externa de meteorologia que a gente usa, que é o Stormglass, então a gente tem um client que ele engloba essa lógica de falar com a API externa. O service tem a lógica de negócio ali, ou seja, ele sabe fazer aquelas estrelinhas ali, calcular a quão bom está um surf. Ele também tem a parte de forecast em si, que é pegar os dados que vem da API e transformar eles. E tem o model que basicamente é o model do Mongoose, que a gente usa Mongo, né? E o controller é quem orquestra isso. Isso é o que a gente tem hoje. E daí qual que é o problema? Por que que eu pensei em, pô, vou fazer esse vídeo baseado em repository e vou pegar esse código tem um exemplo bom. Quando eu pensei nesse código, eu pensei em deixar coisas para mim fazer depois, né? Eu já fiz mais algumas e aí essa específica do repositório é interessante porque eu quero fazer um vídeo no futuro, em vez de usar Mongo, eu quero usar MySQL. Então eu vou ter que mudar o banco de dados. Para me mudar o banco de dados, eu tenho que mudar a minha implementação, né? E aí, para mudar a implementação, eu tenho que mudar o código, vou ter que mudar o controller. Eu não quero ter que fazer isso, né? E no mundo real, às vezes a gente não quer ter que fazer isso também. E então, o repositório ele é um design pattern muito bom porque tu pode abstrair a camada de banco de dados e tu não deixa a camada de banco de dados vazar para a aplicação em si. Isso é muito importante, né? No caso aqui mesmo que eu não quisesse usar MySQL, se eu quisesse seguir com o Mongo, eu uso bastante o Mongoose. E se vocês olharem no código da minha aplicação, o model do Mongoose, ele está lá no controller. O controller tem acesso ao model do Mongoose. Isso não é uma coisa boa, porque o model do Mongoose ele vem de uma biblioteca externa, né, do Mongoose, no caso. E aí eu não tenho controle sobre o que que as pessoas estão usando desse model, né? E isso não é uma coisa boa, porque as pessoas podem estar usando métodos que eu não sei e tal, e se eu tiver que mudar, vai ter vários efeitos colaterais na aplicação que eu vou ter que lidar. Então o repositório ele vai abstrair essa lógica, vai esconder a parte do Mongoose e tal do resto da aplicação, e o resto da aplicação só vai acessar os métodos que eu vou expor lá, e esses métodos vão ser mais especializados, a gente vai ver isso. Isso é uma grande vantagem. Ahn, então o que a gente vai ter depois vai ser mais ou menos isso, né? A gente vai seguir com a mesma lógica ali de baixo, eu não vou mexer nela, mas a gente vai adicionar um repositório, né, que vai ser a camada entre o model e o resto da aplicação. E a gente vai usar uma inversão de dependência para tanto o controller quanto o repositório eles dependerem de uma interface, né? E essa interface ela é uma interface que ela é abstrata, como se no caso o consumidor ali definisse, ó, isso aqui que eu preciso, né? E aí o repositório ele vai implementar essa interface, né? Ele vai implementar essa interface e a partir daí a gente vai ter uma abstração onde o repositório não sabe do controller, obviamente, e o controller não sabe do repositório, né? Não sabe como ele é. Ele só diz que ele depende dessa interface e ele espera os métodos x e y que vão devolver um tipo de dados ah, de maneira x ou y. Dessa maneira, se as coisas mudarem, se eu mudar de Mongo para MySQL não importa, se eu mudar de Mongoose para MongoJS não importa, o que importa é que o controller vai estar dependendo daquela interface. E é isso que importa, essa que é a grande sacada aqui, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver mais algumas melhorias também, que eu vou mostrar para vocês, que é não deixar vazar a implementação do banco de dados, a gente vai ver um pouco disso também. Mas essa é a grande sacada desse vídeo, hoje a gente vai ver um pouco de inversão de dependência, repositório, e também clean codes no geral, né? Encapsulamento e tal. Bastante TypeScript, obviamente. Então eu gosto de dizer que esse vídeo é meio que um mini curso em um vídeo. E eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Vamos lá. Bom, beleza. Aqui vocês vão ter um link ali no vídeo para baixar esse código, né? Então, quando vocês baixarem esse código, não tem mistério aqui. O importante é ver como ele é estruturado. Eu já mostrei mais ou menos por cima lá. Mas aqui a gente tem basicamente isso aqui. A gente tem clients, que é o que fala com a API externa, né? A gente tem controller, que recebe a requisição e chama os services, né? O service a gente tem forecast, rate. Vocês podem olhar esse código, a gente não vai tocar muito nessa parte do código, a gente vai tocar mais nessa parte aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Que é essa parte aqui. Aqui, no caso, lá naquele front-end que eu mostrei, tem a parte que vocês criam uma praia, né? Que as pessoas podem criar uma praia, né? Então, para criar a praia, hoje a gente tem um model, né?
do Mongoose, que é o model beach aqui, ó. Model praia, né? Então aqui, ele vem aqui e tal, vocês podem olhar o código com calma. No curso a gente faz isso aqui tudo, que é o que cria uma praia no MongoDB, né? Então aqui a gente tem essa rota create, né? A gente expõe essa rota create que recebe, e aqui, como eu falei, a gente usa é, o próprio model do Mongoose, né? Então, no controle, ele está acessando o model do Mongoose direto. Se eu quiser mudar para o MySQL, ou se eu quiser mudar do Mongoose para o MongoJS, isso aqui já vai quebrar. Então, a gente vai começar por aqui. A gente vai começar por tirando a dependência do controller do Mongoose. Ou seja, não vai mais saber, né? Ele vai depender de uma interface em comum. E isso é que é a grande sacada aqui. Então, o primeiro passo aqui de tudo, a gente vai criar uma pasta aqui, né? Chamada repositories. Repositories. Isso, é. Opa. Beleza? Então aqui dentro a gente vai criar. Bom, isso aqui vai muita preferência pessoal aqui, tá, gente? Às vezes vocês vão ver gente que gosta de botar a interface que define o contrato mais perto de quem é o consumidor, tipo, mais perto do controller e tal. Eu já gosto de deixar ela num lugar que fica entre os dois, porque daí, daqui a pouco eu posso expor, por exemplo, se eu quiser expor as coisas como uma biblioteca, eu posso e tal. Eu vou falar um pouco mais disso. Mas eu vou botar dentro da pasta repositórios, eu vou criar aqui um arquivo chamado index.ts. Esse index aqui vai ficar só, vai ser responsável só por ter interface aqui dentro. Não vai ter nada de código, vai ser só a definição, mais ou menos, né? E nele eu vou criar uma interface chamada o seguinte, eu vou criar aqui export interface base repository, que vai ser do repositório base. Vai receber um genérico que eu já explico por quê. Por enquanto a gente vai ter só o método create, né? Por que vai ter o método create? Porque eu estou começando por esse aqui, ó, controller Beaches create. Eu quero que esse aqui comece a usar, para de usar o model. Vou começar por ele. Então eu vou criar essa interface aqui e tal. E aqui eu vou dizer que o create ele vai receber um dado, né? Se a gente for ver aqui o que o create faz hoje, ele recebe uma requisição e cria uma praia, né? Um payload e cria uma praia. Então vamos ter isso aqui em mente, ó, que body e tal, isso aqui que a gente vai ter em mente. Ele vai ter que receber um payload. Então a gente vai ter um dado, só que a gente não sabe a estrutura desse dado, né? Porque ele é, dependendo do que tu for criar, vai ser diferente. Então ele vai ser um genérico aqui. Então ele vai dizer que o dado ele vai ser um genérico, T, né? Eu vou explicar mais onde é que vai vir esse genérico. E a resposta dele vai ser uma promise. Daí agora eu vou criar um tipo aqui, with ID T. Agora sim vocês vão ver um pouco de magia negra aqui, que é o seguinte. O que acontece? Eu vou botar um export type with ID T igual. Não se preocupe, gente. Vamos seguindo aí. Já já a gente vai falar sobre isso aqui. O que eu estou fazendo aqui, galera? Ó, isso aqui, ó, tem, tem uma, duas, três linhas de código aqui. Tem tanta coisa acontecendo que é meio que, eu diria que é o coração da abstração, sabe? Eu tenho, primeiro, uma interface que define um repositório base, né? Meio que o padrão de repositório. Ele recebe uma estrutura de dados genérica. Que estrutura de dados é essa? Essa é a estrutura de dados que define, pode ser a minha entidade, vamos dizer. Eu não tenho entidade ainda aqui, quem segue DDD e tal, a gente trabalha bastante com entidade, é algo que talvez eu vou botar no futuro, aqui não tem, mas é a estrutura de dados que define uma entidade. Por exemplo, o que é uma praia? Se a gente for aqui no model de praia, vocês vão ver que a praia ela consiste de um ID, um name, position, latitude, longitude e user ID. Isso é o que a praia precisa para criar uma praia. Mas se eu for criar um usuário, por exemplo, é um name, um e-mail e um password, ID, name, e-mail e password. Então, o T aqui, ele é a estrutura de dados genérica que tu vai usar, né? Que define a coisa em si.
Então eu botei aqui genérico, porque como ele é o base, ele vai variar dependendo do uso, né? Na praia vai ser aquilo ali que eu mostrei, no usuário vai ser outra coisa. Então, para criar, o dado ele é aquela estrutura, né? E ele retorna o quê? A mesma estrutura, só com ID. O que que isso quer dizer? Quer dizer, quando tu cria uma coisa, tu recebe a estrutura sem um ID, né? Que tu tá criando. Mas tu retorna a mesma estrutura com um ID. Então aqui já tem um if ID, T, aí eu retorno o quê? Um ID string, né, junto com o resto da estrutura. Dessa maneira, eu tenho um repositório base para criação de coisas, né? Que define a criação de coisas. E é mais ou menos isso, né? Obviamente, às vezes as aplicações vão mudar e tal, tem que botar mais tipo, mas é só para vocês entenderem que quando a gente vai criando coisas genéricas, a gente pode seguir essa lógica aqui. Então, isso aqui é o básico que eu preciso para definir a criação de uma praia. Mas ainda não é o suficiente para mim conseguir aqui no controller, né, parar de usar o model. Então agora a gente vai para o segundo passo, né, que é criar o repositório em si, né? A gente criou uma interface que define o repositório, a gente vai criar um repositório que implementa aquela interface. Lembra da inversão de dependência? O repositório depende daquela interface ali, né, para implementar. Então a gente vai lá no repositório aqui, repository.ts, vai criar um arquivo repositório.ts. E agora a gente vai ver mais umas paradas malucas aqui. Agora a gente vai exportar uma classe, export class, abstract class, repositório. E ele vai implementar aquela interface. Implements base repository? Isso aí mesmo. Base repository. Que também passa um genérico para lá, né? A gente usa genérico em tudo aqui, porque isso aqui é tudo as coisas que são base, né? Não é nada concreto ainda, né? E a gente vai entender mais adiante. Vamos seguindo que você vai entender. O repositório ele vai ter, primeiramente, esse método aqui, create, public abstract. Create, data, né? T. E aí o promise, que nem lá na interface, with ID, T. Acho que é isso, né? É, tem que importar isso with ID. Opa. Beleza, então o que a gente fez aqui? A gente criou a interface e agora a gente criou um repositório abstrato, que é meio que a implementação daquela interface, né? A gente está começando a definir o nosso repositório. Mas, de novo, isso aqui ainda não é o suficiente para a gente conseguir usar lá, porque ele é abstrato. Ou seja, se a gente pensar um repositório em si, ele é uma coisa abstrata, né? Não tem como tu usar um repositório, né? A partir de um repositório, tu vai criar um repositório de alguma coisa, um Dynamo de repositório, ou um MongoDB, ou um MySQL, né? Que é o que a gente vai fazer agora. A partir dessa classe abstrata, a gente vai criar uma outra classe que estende dela, que vai definir qual banco de dados a gente vai usar, nesse caso, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, agora, dentro de repositórios, a gente vai criar outro arquivo chamado default mongodb repository. Acontece. E agora a gente vai começar a implementar as coisas. Mas você vê ainda que vai ter mais uma abstração aqui. Export abstract class default mongodb repository. Né? Esse aqui vai receber um T. O que é esse T aqui? Esse T é um genérico. A gente pode dizer que tipo de genérico ele é. Aqui eu vou ser mais específico. Eu vou dizer que esse T ele estende de um model, né? De um model base, né? Só para ficar mais legível para vocês verem. Então aqui eu vou dizer que T extends base model. A gente ainda não tem esse base model aqui. Eu já vou criar ele para a gente ver. E o default da MongoDB repositório, ele estende do repositório, né, abstrato que a gente fez. Então a gente está começando a definir alguma coisa aqui. E recebe um genérico, a gente passa o genérico para lá também. Aqui a gente vai fazer um constructor
Aqui eu vou dizer que o model é private model, que é igual de model. Esse model aqui vem do Mongoose. Aqui a gente pode começar a botar coisas do Mongoose, porque é específico do MongoDB, né? Model de T. E aqui a gente passa um super aqui. Super. Caramba, gente, o bagulho tá ficando louco aqui. O bagulho é louco. Mas não se preocupe, a gente vai começar a passar para essas coisas e vocês vão começar a entender como faz mais sentido. Agora eu vou criar esse base model aqui. Cadê? Model index.ts export interface base model. Tá? Isso aqui é só uma interface vazia que vai definir o base model aqui. Depois você entender um pouco mais do que eu quero fazer com isso. Mas é mais só para dizer, para descrever para o TypeScript que tipo que é esse T. O que é esse T? Esse T é uma coisa que estende base model. É um tipo de base model, né? Um tipo daquela estrutura ali. Ali precisa estar só um objeto, né? É só para dar uma descrição. Mas em casos mais avançados, a gente vai ter uma estrutura de dados mais bem definida, que vai definir o nossos dados em si. Pode ser uma entidade, né? Se tiver entidade, vai ser a entidade em si. Só para vocês pensarem que é bom descrever o que vocês vão receber. Daí, a gente vai seguir aqui agora. É o seguinte, a gente vai implementar aquele método create aqui, acho que até o coisa está reclamando para mim aqui, mas a gente vai construir aqui async create. Ó, aqui já completou para mim. Por que ele completou? Porque eu estou estendendo aquele repositório, né? Que é o repositório abstrato. E o create aqui, ele vai ter um try catch. Só um try por enquanto aqui. Não vai ter nem try. Vamos botar só isso aqui. Const model. O create vai criar aqui. Eu não vou falar muito sobre MongoDB aqui e tal, porque tem no curso, tá? Né? Aqui eu vou só meio que mover o código que eu já tinha. Né? Se vocês forem ver aqui antigamente, esse código estava aqui no controller, né? Cadê controller bit? Tinha aqui o new bit, parará. Isso aqui vai tudo para dentro do repositório agora. Eu vou criar uma regra genérica para criar coisas, não só criar só praia. Vai criar qualquer coisa que ele receber. Então aqui o new this model. Então estou dando new this model data, né? Vou receber um model genérico lá. Aqui eu posso dar um const created data igual await model.save. Então, só que esses tipos aqui estão vindo todos porque eu tenho aqui o model, diz que é do model do Mongoose. Eu passei o tipo de dados que o model do Mongoose está criando, então ele sabe de tudo lá. Depois desse dado está criado, eu vou dar um return created data.toJSON. A gente vai falar mais sobre isso agora. Aí eu vou dizer o tipo que vai ser desse JSON. With ID. Opa. Tá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a implementação concreta. O que a gente fez? A gente fez uma classe abstrata que é o default MongoDB repositório, né? Ou seja, isso aqui é o repositório padrão no Mongo. Ele estende o repositório, né? Que é o repositório base, essa classe aqui. Essa classe aqui, ele estende ela. Essa classe aqui só tem método abstrato, ou seja, create. Ele espera que quando alguém estenda, essa pessoa também implemente o método abstrato, né? Porque como ele é uma coisa genérica, cada banco, por exemplo, o MySQL, default MySQL repositório vai ter um create diferente do Mongo. Então, ela tem que ser abstrata para que as pessoas sejam obrigadas a reimplementar o create, baseado no tipo de repositório que está sendo feito. Até aí, beleza, né? A gente pegou lá e tal. Aí o T é basicamente a estrutura de dados, né, que a gente recebe aqui
Tipo, ele vai ser um model aqui, que é basicamente isso, né? E a gente vai ver na prática agora, mais ou menos, como funciona. Então, a gente tem o create aqui, que recebe um dado, né? Que é basicamente para criar a praia, que é latitude, longitude, o nome que eu mostrei, e retorna a mesma estrutura de dados com o ID, que foi o que recém foi criado. A gente dá um new no model, né? Que é basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, new bit, mas no caso vai ser isso aqui, com os dados, e um bit.save. Então, this model data, await, model save, salvou, aí agora tem uma diferença aqui. Uma das vantagens de se ter um repositório é que tu começa a encapsular a lógica e os consumidores não têm que estar pensando muito no que fazer. Isso também não deixa vazar a coisa. Porque, por exemplo, se eu só retornar direto o dado aqui, eu vou retornar, se vocês verem aqui, ó, é um hydrated document. Isso aqui é uma coisa do Mongoose. Se eu retornar isso, eu vou estar vazando coisa sobre a implementação interna, sobre a biblioteca, para quem consome, ou seja, para o controller. Então, se alguém pode pegar isso aqui e fazer várias coisas lá no controller que eu não sei o que são. E não precisa, pela lógica não precisaria. A pessoa tem que pegar só o dado em si e aí usar o dado do jeito que ela quer. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou transformando num JSON aqui. Beleza? Então tá. Então, a gente já tem o método create no nosso default MongoDB repository. Então, a gente pode, a partir de agora, implementar o que a gente realmente precisa e reusar esse create, porque ele já está pronto. Então, agora o que a gente vai fazer? A outra parada aqui, que é criar um repositório para bit, que é para a gente poder usar lá no controller. Agora a gente vai ver aqui na prática para você entender. Bit MongoDB repositório.ts. Isso aí. Beleza? Esse aqui não vai ser abstrato, né? Esse vai ser normal. Export class bit MongoDB repository. Mas ele vai estender, extends o default MongoDB repository. Beleza? Ó, ele vai estender aquele lá que é o abstrato que a gente criou. Agora vocês vão começar a ver por que as coisas são genéricas. Porque como o default ele é genérico e ele é abstrato, ele não sabe as estruturas de dados, ele não sabe o que ele recebe. Então, mas agora, quando a gente estende ele, a gente diz que o genérico lá, aquele T, que ele recebe, cadê? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha ali, aquele T ali que ele recebe, esse aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser um bit aqui, né? Um praia. Olha lá, que vem do model bit. Então, bem, deve ser isso aí. E ele vai implementar também, implements, o bit repository. Mas esse aqui ainda a gente não tem ainda. Não, isso aqui eu vou fazer depois, deixa quieto. Não precisa fazer isso aqui agora. Eu acho que é só isso aqui. Claro, né? A gente vai ter que fazer um construtor aqui. Constructor. Esse construtor aqui ele vai receber um private bit model igual a bit, ou seja, o bit model é o model de bit que a gente já importou ali, né? E aqui a gente vai passar lá para aquela classe o super. Eita. Vai passar o super bit model. Então eu passo o model lá para o construtor. Beleza, a gente já vai ver esses tipos aqui, não se preocupe. Isso aqui é o que a gente precisa para poder criar, né? Porque o método create ele já está lá no caso, né? No default, o create já está aqui. Então é isso basicamente que a gente precisa para poder criar uma praia. Então a gente tem agora um repositório específico para praias. Ele estende do default do Mongo, ou seja, a gente vai dizer o quê? A gente tem o default Mongo e cada uma das implementações que a gente fizer vão estender aquele default do Mongo. E o default do Mongo ele estende de um repositório totalmente abstrato. Né? Então o default Mongo
é a implementação concreta, né, a implementação abstrata, né, do repositório, e o Bit MongoDB é a implementação concreta de um caso de uso em cima do MongoDB. Então é assim que a gente vai, né? Então, agora a gente vai ter que acertar os types aqui. Para acertar os types, a gente vai ter que mexer algumas coisas no meu model aqui, só para deixar ele mais seguindo mais a lógica que a gente está fazendo aqui. A primeira coisa é que a gente disse que o que a gente recebe lá, no caso, né, a gente disse que o bit aqui, ele é algo que estende base model, né? Então a gente vai ter que fazer, a primeira coisa é dizer que o bit aqui é algo que estende base model, extends base model. Tranquilo, aqui tá indo. Então aqui agora a gente tem o ID. A gente vai tirar esse ID daqui, eu não vou mais usar esse ID com underline. Eu vou criar outro tipo aqui, que é o export interface. Para quando tiver um ID, eu vou chamar de existing bit. E ele vai estender, extends aquele bit ali. E aí eu vou dizer que o ID está aqui agora. ID string. Então o que eu fiz aqui? Eu parei de usar aquele underline ID do Mongo lá e agora eu vou só realmente usar o ID que eu estou definindo aqui. Por que que isso é importante? Cadê aqui? Aqui é id.toString. Tá, isso aqui é só uma melhoria do meu código aqui, não se preocupe. O que que eu faço aqui, né? Se vocês forem aqui no repositórios, bit MongoDB repository, não, default Mongo, quando eu dou create, eu dou um toJSON, né? Então ele recebe esse hydrated documents do MongoDB, do Mongoose, e aí ele transforma em JSON, que fica basicamente aquela estrutura de dados que a gente tem aqui no model, né? Que é isso aqui, ó. ID, name, position, latitude e longitude. Aqui, ó. ID, user ID, latitude, longitude, position e name. O Mongo, por padrão, ele tem o ID dele é underline ID. Então aqui, toda vez que alguém dá um toJSON, eu tenho um transform que transforma o underline ID em ID. E aí eu defino essas interfaces aqui, esses tipos, dizendo, olha, esse aqui é o shape dos meus dados, como a forma dos meus dados. E isso é muito importante. Então tá, aqui a gente já mexeu algumas coisinhas aqui. Agora a gente ainda tem que mexer aqui embaixo aqui. A gente vai mudar aqui export const bit, vai dizer que é isso aqui. Em vez de a gente usar aquilo ali que a gente estava tipando o model com bit model e tal, vamos esquecer aquilo ali. Para quem fez o curso pode mudar também. A gente vai dizer que agora ele vai ser do tipo mongoose.model. E aqui a gente vai passar o tipo bit, que é o que não tem o ID, né? E aí a gente vai dizer que aqui é o bit esquema. Agora eu tiro esse aqui fora. Acho que eu posso também tirar esse aqui. Beleza. Então agora eu simplifiquei aqui, né? Eu disse para mongoose.model. Isso aqui não é exatamente sobre repositório, é só melhorando o código para que a gente consiga tornar as coisas mais genéricas e usar lá, né, e mais simples de ler. Então aqui eu tenho o model, eu passei o tipo do model, né, que eu estou dizendo que é o model bit, que é o que está definido ali em cima, a estrutura de dados, dou o nome para ele, digo qual é o esquema dele. O esquema dele é esse esquema aqui, né? Então, a gente fala mais sobre isso no curso, se quiserem ir mais a fundo, vocês podem ver o curso. Agora eu sei que parou de dar erro aqui, porque agora a gente está com a tipagem certa, né? A gente tem uma coisa que estende base model, né? O model ele é da maneira que a gente esperava, então agora o create está pronto. Agora então, galera, a gente chegou no momento que a gente pode começar a usar isso aqui lá no controller. Se eu for aqui no controller de bits, eu posso começar a mudar isso aqui para começar a usar a abstração em si, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é botar um construtor, constructor, e aqui eu vou receber um private bit repository, que vai ser do tipo bit repository. Não tem o tipo bit repository ainda, né? Isso a gente tem que fazer, então. Vamos fazer aqui. Aqui no nossos tipos,
eu tenho o repositório base e agora eu vou ter um tipo para cada um que eu criar, né? Então eu vou ter um export, interface, bit repository. Ele vai estender, extends, base repository. E o T ali é o que? É o bit, né? Que é o nosso tipo que vem de algum lugar. Cadê ele? Bom, daqui a pouco a minha ideia vai conseguir importar. Ele tá meio doidão. Cadê? Vamos lá, rapaz. Ok, importou agora. Beleza. Tá? Então isso aqui. Agora mudar aqui para tipo, porque eu não tô. Ele tá só dando um igual, né? Não precisa estender. Isso aqui é o básico para a gente ter, a partir do base repositório, a gente tem um bit repositório, né? Que é basicamente só para nomear ele da maneira certa, mas no futuro a gente vai ter mais métodos no bit repositório. Então isso é importante, em vez de usar o base, usa o bit para ficar mais legível. Então aqui a gente vai lá constructor bit repository, que vai ser do tipo bit repository. Aqui é um private. E agora aqui a gente vai ter um super plain aqui, ok? Basicamente isso. Então é isso aí que que a gente recebe ali. Agora a gente pode começar a substituir isso aqui. Então aqui o const bit vai ser igual a await this.bit repository.create. E o que a gente vai passar aqui dentro? A gente vai passar o que a gente passava no new bit aqui. Aí a gente vai tirar isso aqui tudo fora. Na verdade aqui é result. Result. Beleza? Agora vocês vão começar a ver qual que é a vantagem e a moral de abstrair coisas e quando que se deve usar. Se deve abstrair coisas quando a gente tem biblioteca, a gente tem coisas que vão mudar, né? Eu estou dando um exemplo do repositório que é um caso muito clássico de tu ter repositório que eu estou usando com um monte de banco de dados, mas pode ter repositório para falar com coisas externas, com dados, com fonte de dados externos, como API, esse tipo de coisa. Por exemplo, o meu cliente aqui, que fala com a API externa do Stormglass, ele também é um tipo de repositório. Ele podia ter de repositórios lá. Porque ele só é responsável, ele é a camada que faz contato com essa API externa. Também podia ser. E então, quando tu tem essa coisa genérica, tu não está expondo nada aqui, agora não tem nada mais sobre Mongo, não sei nada de Mongoose, de nada. Para a aplicação, para o controller, o que ele depende é de um bit repositório. Ele diz assim, ó, essa aqui, isso é o que eu preciso. É um repositório que tem o método create, que recebe dados e me retorna aquele dado com ID. É isso aqui. Quem quiser implementar isso vai ter que implementar essa interface, que no caso aqui é o repositório abstrato, ele implementa o base repository lá, e daí ele tem o método create. Quem quiser ser um repositório vai ter que ir lá, né, como no caso do default, e implementar no caso do default MongoDB repositório, implementar ele e dizer, ó, eu sou o MongoDB padrão, né? E aí aqui no bit MongoDB, a gente estende o default e aqui agora a gente vai implements o bit repository, aquela interface que a gente criou. Para que isso? A gente vai ver mais isso depois. Aqui falta para bit. Não precisa de genérico aqui, tá certo. Aqui a gente vai implementar essa interface aqui, só porque depois a gente vai ter um método lá, então a gente não tem que vai ver. Não, eu vou deixar para isso aqui para depois, vai ficar mais fácil você entender, porque agora não tem necessidade de implementá-la ainda. Deixa quieto, eu vou deixar assim. Beleza, então agora deixa eu rodar meu teste aqui para ver o que está acontecendo. Yarn test. Test functional. Bit create. Podem rodar esse teste também, né? Functional bit create.
coisas vão quebrar. Olha lá, quebrou porque no server.ts, quando eu dou um new bits controller, eu não estou passando o repositório. Ah, então aqui, ó, por exemplo, se eu for no controller bits, eu tenho aqui, ó, o construtor que recebe um repositório. Então, a gente vai aqui no server.ts, para lá. E aqui quando der o new, eu vou passar ele para lá. Agora aqui a gente está vendo outro design pattern muito interessante, que nos permite testar as coisas isoladamente e tal, que é a injeção de dependência. Muita gente deve conhecer a injeção de dependência através de bibliotecas de injeção de dependência, esse tipo de coisa, mas a gente não precisa usar essas bibliotecas. A injeção de dependência é basicamente tu receber a dependência por padrão e injetar ela de fora, né? De uma maneira que consiga desacoplar a dependência, em vez de importar ela lá dentro. Então, quando eu dou um new bits controller, eu digo para ele que o bit, eu passo para ele um bit repository aqui. Opa. Que é o new bit repository. Esse aqui, bit mongodb repository. Ele recebe o que mesmo? Deixa eu ver. Vamos ver o que tá dando aqui. Pera aí. Ele devia receber alguma coisa, não recebe, né? Ah, não, já, por padrão ele já seta o model bit lá, beleza. Então isso aqui deve ser o suficiente. Agora se eu rodar aqui de novo, vamos ver. O repositório já vai estar lá. Beleza, então passou ali, conseguiu criar a praia já usando nosso código novo. Galera, então esse aqui foi a grande sacada ali. Agora tem outra coisa que a gente vai ver, que é sobre vazar estado e implementação externa. Interna, quer dizer, que é outro passo. Antes disso, vamos recapitular o que a gente fez. Para que a gente consiga ter uma abstração real, a gente fez o controller depender somente de uma interface, né? E para que a gente possa ter mais de um tipo de banco de dados, a gente criou um repositório padrão que é totalmente abstrato a qualquer tipo de banco de dados. E a partir dele a gente estendeu e criou o default MongoDB, que é o nosso banco que a gente usa. A partir do default MongoDB a gente criou o Bits, que é a implementação concreta do banco DB, do MongoDB. Quando a gente tiver, por exemplo, o user também vai ter user MongoDB repository. E por que é importante ter um default? Porque o método create basicamente é o mesmo para todos. Então, tanto o user quanto o bit eles podem só estender aquele padrão, né? E se eles precisarem, eles podem reescrever o método, mas senão eles vão usar aquele padrão. Então, dessa forma, a gente reusa código, a gente desacopla, né? A aplicação não depende mais de nada daquelas coisas que a gente tinha, né? Do model, não sabe mais nada do model, a gente tem coisas mais específicas. Bom, para quem fez o curso vai lembrar que a gente tinha uma maneira genérica também aqui de, de lidar com erros. Por exemplo, se eu for no controller bits aqui, vocês verem, agora a gente tem o create ali, né? Criou uma praia. Se der algum erro, tem um catch que manda para o método send create update error response. Esse método ele é um método genérico, ele recebe um erro e ele sabe lidar com esse erro. Ele é um método genérico no controller. E olha qual é a primeira coisa que acontece aqui, tem o if. Se o erro for uma instância do mongoose.error.validation error. Por mais que o nosso código aqui estava muito legal, estava tratando os erros e tal, estava reusando o código, né? Tipo a coisa de dry e tal, toda ali. Se a gente for mais adiante, mais avançado na arquitetura, a gente vai ver que a gente está vazando implementação externa para o controller. O controller tem que saber que o tipo de erro que vem é um validation error do Mongoose. Isso não é uma coisa legal, né? Idealmente, o controller receberia um erro que é um erro comum para o nosso domínio como um todo, né? Que o controller pode saber, que é da nossa aplicação, não de uma biblioteca externa. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver como que a gente pode fazer para encapsular essas coisas de uma maneira que a gente não expõe implementação interna para quem está acima. Bom, a gente vai começar aqui no nosso default MongoDB repositório. A gente vai botar um try catch agora. Try. Uh, catch. Erro. Nota que eu não estou fazendo teste aqui agora. Eu sempre faço bastante teste nos meus vídeos, mas nesse aqui eu vou botar no pull request lá quando eu fizer a merge e tal. Eu vou deixar linkado para vocês. Vai ter teste, vai ter tudo. Mas aqui para a gente não ficar perdendo tempo em outras coisas, né? No curso a gente fala bastante teste.
Eu tô focando bem nessa implementação aqui, que já é complexo o suficiente. Então acho que isso aqui, né, já tem bastante coisa para pensar, não vou botar teste misturado aqui. Então aqui no erro, quando eu pegar esse erro, eu vou chamar um método this.handleError. Por que esse handleError aqui? É porque eu quero reaproveitar esse método, né? Sempre que tiver um erro, eu vou mandar sempre pro mesmo método e esse método vai saber tratar os erros. Isso aqui no repositório default. Daí, esse método vai ser protected handleError. Por que é protected? Porque quem estender essa classe, se tiver que estender, e quiser sobrescrever esse método, pode sobrescrever. Error, mas ele não é acessível de fora da classe, né, no caso. O error é não, né? Eu não sei que tipo de erro é. E esse método nunca vai retornar nada, porque ele joga uma exceção, né? É um erro, ele joga uma exception. Então, tipo never, ele diz isso aqui nunca vai retornar nada, vai explodir sempre. Então, a gente vai começar a implementar aquela lógica que estava lá aqui. Então, vou copiá-la de lá na real. Acho que eu posso copiar e salvar um pouco de tempo para nós aqui. Controllers, index, deixa eu ver aqui. É. Na verdade eu vou implementá-la rapidinho, que vai ser mais fácil. Que aí você vai entender. Então a primeira coisa que eu quero fazer é aquele if, né? Error instance of. Error ponto. Erro importado Mongoose, né? Error ponto validation error. Isso aí. Se o erro for do tipo validation error, que vai ser erro validação de dados e tal, né? Aí, vou fazer o seguinte aqui, const duplicated kind errors igual object.values error.errors. Já explico isso aqui. Error name vai ser validation error. Validator error, no caso. E o tipo de erro vai ser error.kind. Custom validation. Esse aqui já tem um custom validation. Eu vou mostrar para vocês. Ponto duplicated. Então aqui eu estou filtrando, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou filtrando os erros. Como eu sei que o tipo é do tipo validation error do Mongoose, eu estou filtrando para ver se o erro é do validator error do tipo duplicated. Quer dizer que alguém está tentando salvar um dado que já existe, né? Se for esse tipo de erro, aí eu vou jogar um erro aqui do meu domínio. Quer dizer, if duplicate cada errors.length. Se ele for desse tipo aqui, né? Se tiver ali alguma coisa nessa lista, né? Se tiver até tipo, se tiver um pelo menos, eu vou jogar um erro aqui dizendo que throw new database validation error. Vou passar para lá o error.message. Tá, mas o que é esse database validation error? Esses são erros de domínio. Lembra que eu falei para vocês? Seguinte, a gente não quer expor coisas que não são os domínios. Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou vendo se o erro é um validation error do Mongoose, eu vou validar que é e vou jogar o meu próprio erro.
Um erro que a minha aplicação entende, criado por mim. Dessa maneira, quando alguém for usar o erro validar, ele vai se basear num erro criado por mim e não por uma biblioteca externa. Então, eu vou implementar alguns tipos de erros aqui, só para, basicamente mais para ficar mais verboso, né, para a gente entender. Eu vou ir aqui no repositório no abstrato base e vou criar esses erros que vão ser comuns para qualquer repositório de banco de dados na minha aplicação, que é o que as pessoas vão usar quando forem implementar com o meu repositório. Elas vão se basear nesses erros e não usar a biblioteca interna lá. Então aqui eu vou ter um export class database error. Esse aqui vai extend erro. Aqui ele vai ter um constructor como message string e super message. Beleza? Então esse aqui é o meu erro padrão aqui, né? Do tipo database error. E aqui eu vou ter um que é o export class database validation error, que é que a gente criou lá, lembra? Criou não, a gente está usando ele lá. Extends database error. Então esse aqui é isso. Só extende database error ali. Então nota que isso aqui não tem nada de complexo aqui. A gente só está definindo tipos de erro para que eles sejam usados depois para saber que tipo é, basicamente. Né? Não tem nenhuma lógica aqui. Ele é mais uma coisa informativa, né? Então agora a gente vai dar um throw nesse aqui e vai dizer, olha, esse erro aqui, ele é do tipo database validation erro. Agora a gente vai fazer o outro aqui, cadê? Se eu for lá no index, eu tenho esse aqui, e depois tem um que retorna, se não for, ele retorna um 500, que é um interno erro. Então vai fazer aqui o outro agora. Ou seja, se ele não for database validation error, ele vai ser um erro que eu não sei qual é, né? Vai ser um throw new database unknown client error. Mesma coisa. Passando error ponto mess. Então a gente vai agora lá de novo na classe base, vai criar um aqui que é o database unknown client error. Então a gente tem ele aqui agora. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o primeiro erro, só que no curso eu falo mais, mas basicamente tem o primeiro erro, checo, é um validation error? Não. Ou quer dizer, é um validation error? É, se for um validation error, né, do Mongoose, ele é do tipo duplicated? Sim, se é do tipo duplicated, joga o database validation error ali, que é um validation dos que eu conheço. Se ele for um erro do Mongoose, mas ele não é um duplicated, no caso, aí joga um database não client error. Eu podia ter erro mais específico aqui, eu podia dizer que aqui é database duplicated validation error, e o outro de baixo, no client, podia ser no client validation error, alguma coisa assim. Mas é importante dizer client, porque é culpa, ou seja, é um problema causado pelos dados que entraram, não internos do banco de dados. Então, por isso que esses tipos de erros são importantes para eles terem essa informação, porque daí quem consome pode usar para saber que tipo de status code vai ser retornado pro consumidor da API. A gente vai ver isso também, não se preocupe. Então, se não é um erro de validation, eu vou jogar um log aqui, que nem tem lá, logger ponto .warn, né? Só para mim ter uma coisa para me ver depois. Database error. E aqui eu vou dizer que agora é um throw,
Control new database interno error. E aí eu vou dizer que something unexpected happened to the database. Porque isso aqui pode ser interno, pode ser que o database não está funcionando, algo assim, né? Então isso aqui pode acontecer. Então aqui a gente vai ter um export class database internal error extends database error. Agora vocês vão ver qual que é a moral disso tudo aqui que a gente fez. Agora que a gente já tem isso aqui funcionando aqui, né, a gente já tem um lugar que sabe administrar os erros, a gente pode voltar aqui no controller, no index do controller, e mudar isso aqui agora. Então a primeira coisa que a gente vai mudar aqui no hand client errors aqui, a gente vai dizer que o erro que ele recebe aqui é do tipo database error. Database. E agora a gente vai mudar essa lógica aqui, né? Então, isso aqui é a mesma lógica que a gente botou lá, né? Se for duplicated error é tal coisa, a gente vai mudar isso aqui. A gente vai basicamente tirar isso aqui. A gente vai dizer que aqui, se o erro for do tipo error for instance of database validation error, é um 409, senão é um 400. Cadê? Agora aqui, tá, a gente arrumou os client errors, ele recebe database error. Se for database validation error, 409. Se for outro tipo de client error, ele vai ser 400. Agora aqui em cima, que é o método send create update error response, que é o que o controller chama aqui, por exemplo, para mandar um erro, a gente também vai tirar a dependência, né? A gente vai dizer que aqui o instance of não é Mongoose mais, é um database validation error. Se for tipo validation error, a gente manda lá pro hand client errors. Se não, a gente segue aqui o código e tal. Então a gente pode tirar a dependência aqui do custom validation, do Mongoose também fora. E é isso. Então a gente vai fazer isso, senão ele vai jogar o 500 ali. Isso deveria ser o suficiente para que a nossa aplicação consiga seguir, né? Vamos testar agora. Então, vamos lá, yarn test functional bits create. Beleza, tudo passou então, tá funcionando ali certinho a nossa lógica. Aqui, se vocês forem olhar, eu estou repetindo aqui, né? Eu tenho um instance database validation error, né? Aí aqui embaixo eu tenho instance of database validation error é 409, se não é 400. Tipo, pela lógica ele sempre vai cair na 409, né? Porque os dois são a mesma instance of. Mas conforme o código vai evoluindo, eu vou botar mais tipos de erro. Por exemplo, esse que é 409 vai ser database duplicated validation error. E database validation error vai ser um mais genérico. Então, se for um duplicated validation error, ele vai cair no 409. Se for só o database validation error, ele vai cair no 400. Mas isso é o que eu vou fazer mais para o futuro. Só deixei a estrutura do código aqui para vocês verem. E estou explicando só para não se confundir. Mas a lógica é essa, né? Ou seja, se ele cair aqui for o tipo database validation error, é um tipo de 400 que eu vou mandar para o usuário, né? O controller vai mandar para o usuário. Então ele vai fazer esse instance off aqui, vai fazer as coisas, vai mandar a resposta do tipo 400. Se não for, se for aquele database interno error, né, no caso no else, ele vai jogar um 500, porque foi algo interno, por exemplo, o banco de dados não está funcionando ou algo assim. Então isso é que importa. Então agora a gente tirou do nosso controller base aqui toda a dependência e tudo que ele sabia
das coisas internas do banco de dados. Isso é outra coisa também de encapsulamento muito importante. Não deixar vazar informação interna, ainda mais de biblioteca, né? Porque daí tu fica sempre preso àquilo, né? Quando vai mudar a biblioteca, tem que espalhar, mudando um monte de coisa. Então, isso é outra coisa muito interessante. E agora, para finalizar, né, eu quero mostrar para vocês mais uma coisa aqui, que é o seguinte. Imagina nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó. Imagina que, beleza, é muito comum a gente ter, quando a gente tem repositório, a gente tem um repositório base que a gente estende, a gente tem um método ali, mas às vezes, ah, um, um caso de uso exige um método que não precisa ser parte do repositório base. Um caso clássico para mim aqui é listar todas as praias. Eu não tenho que botar aqui um list all beaches no default MongoDB repositório, por exemplo. Né? O que eu posso fazer é no default MongoDB repositório botar um método find. Esse método vai ser genérico. Vou botar aqui para vocês verem. O que é que eu vou fazer aqui? Ó. Aqui ele vai ter um método find que pode ser reusado por qualquer um que estender ele. Esse find aqui vai receber um filter options. Eu vou criar esse filter options agora. E ele vai retornar. Ele vai retornar. Eu não vou botar retorno aqui, eu vou deixar ele setar o tipo para nós. Então aqui vai ser um try catch. Se der erro, a gente usa o nosso error. A gente usa o nosso this.handle error. A gente passa o erro para ele lá, beleza? Aqui na implementação, o que a gente vai fazer? Const data vai ser igual a await this.model.find e passa o filter. E depois, quando retornar os dados, a gente vai transformar eles todos em JSON também, né? Como a gente tinha feito lá no outro. Turndata.map. Aí aqui eu vou dizer que vai ser D igual a D.toJSON. Aí esse aqui vai ser daquele mesmo tipo lá que a gente tem, que é o como é dados que eu estou buscando, ele vai ter um ID, né? Então if ID T, aí aqui eu não vou passar nada no options aqui. Desculpa, gente, às vezes eu estou gravando e fica muito lento o computador, não sei como isso é possível. O OBS ele consome muita memória. Apesar de ter 32 GB de memória, tem um CPU absurdo e ele consegue ficar lento às vezes. Ok, beleza. Eu tenho que botar, né, em vez de public async. Tá, agora a única coisa faltando é o filter options. O filter options a gente vai definir ele lá aqui no index aqui. Port type, filter options vai ser igual a record string. Aqui eu tô usando um tipo bem genérico assim para fazer esse filtro aqui, vocês vão entender agora qual é a moral. Aí agora aqui no base repository vai ter mais um método chamado find. Ele vai receber o que? Options. Filter options. Vai retornar uma promise. Que vai ser o if id t. Vai ser uma lista, na verdade, o if id t. Isso aí, uma lista de if id t. Então esse aqui é o find, ele recebe, né, um filtro ali, que vai ser tipo chave e valor, e retorna uma lista. Então, o que é isso aqui mais ou menos? Aqui no controller, se vocês forem no controller forecast, por exemplo, vocês vão ver que aqui, aqui ele busca a praia, ó, await beach.find, passa um user ID, né? Passa um user ID e aí passa
Aqui, a chave valor. Chave valor é esse nosso filter options aqui, no caso, ó. Ali, ó. Então, record, chave valor. O valor é unknown, né? Então, não tem como saber o que vai ser. Às vezes é string, às vezes é número. Feito isso, a gente volta lá no nosso repositório. A gente volta aqui, cadê? Não. Aqui a gente vai pegar o filter options daqui. Beleza. Opa, portou. Então agora já está usando filter options. E agora no nosso repositório abstrato a gente vai ter que implementar esse método também. Então public abstract. Ou seja, todo mundo que for implementar essa coisa vai ter que implementar o find também. Que é isso aqui, né? Beleza. Agora já tem um método find genérico que tu pode buscar qualquer coisa. Agora no default, no Bit MongoDB repositório, a gente vai criar um método. Não, na verdade, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui na interface dele, né, aqui, e vai dizer que ele tem um método específico só dele, não é um método do repositório base, ele é um método só dele. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui e vai fazer diferente, export interface bit repository, ela vai estender, extends base repository, ela vai estender o base repository, né, com o mesmo jeito ali, passando o bit. Aí aqui eu vou abrir. E aqui eu vou dizer que agora ela vai ter um método que é só no caso, só desse bit repository aqui. Que é o find all bits for user. E aí aqui eu vou receber um user ID que vai ser string. String. E vai retornar uma promise. Uma promise de... Que nem lá no tipo, né? Promise de with ID array. ID. E daí seria isso. Aí eu vou tirar esse antigo dali. Então o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está dizendo que a gente tem um repositório base, né? Esse repositório base genérico ele tem um create e um find. São coisas genéricas, né? Mas o bit ele tem um método específico dele, do repositório dele que eu find é o bits for user. Isso é uma coisa legal de repositório. Legal de repositório é tu criar coisas que encapsulem a lógica toda. Em vez do consumidor, lá quem consome, poder fazer umas query malucas de qualquer jeito, no repositório tu faz um método que expõe a query pronta já. Find all bits for user. Super claro e encapsulado aqui. Agora que a gente já tem esse método, a gente pode ir lá no BitMongoDB e implementar ele, né? Agora provavelmente a gente já vai ter que implementar aquela interface também aqui que eu não estava implementando antes. Aqui a gente vai em implement bit repository. Agora, cadê? Então é async find all bits for use. Aí o que a gente vai fazer aqui dentro? Aqui dentro a gente vai dar um return. Super simples agora, porque a gente já tem o método, né? Return await this.find. E a gente passa aqui um user ID. Então o que está acontecendo aqui? Aqui a gente fez um método que ele usa o find. Então é um método extremamente descritivo. Find all bits for user, né?
no repositório de bits. E ele usa o find genérico do nosso default MongoDB repositório, que qualquer um pode usar, né? Qualquer um, se eu quiser ter outro, o users MongoDB repositório, ele pode usar o mesmo find. Então, dessa maneira, a gente cria códigos extremamente descritivos, né? E desacoplados também. Então, agora, se eu for aqui naquele controller que antes, né, usava o bit aqui, eu vou usar o quê? O bit repository, né? Então, se eu vou aqui nesse aqui, eu vou copiar essa lógica aqui para nós. Cadê? Tadadadã. Vou copiar isso aqui daqui. Opa. Vou copiar isso aqui daqui. Ah, peraí. Vou copiar esse e vou colar aqui. Então, vou colar no Forecast Controller. Então, aqui agora, eu vou mudar essa lógica, né? Agora eu não preciso mais disso aqui. Então, aqui, em vez de ser isso aqui, vai ser await this ponto. Bit repository. Ponto. Find all bits for user. Aqui o user ID é aquele ali. E é isso. Agora ele vai dar um erro aqui só porque o, o user ID ele pode ser undefined. Lá o dia que ele vai estar sempre definido. Então, isso aqui é uma melhoria que a gente tem que fazer no código de qualquer jeito. Eu vou fazer aqui só para melhorar esse código aqui. Então, esse aqui eu vou colar aqui, tá? Para não perder muito nosso tempo. Opa. Daí aqui, eu tenho que mudar também, que eu esqueci aqui. Aqui não é mais assim, né? Aqui é só o user ID direto. As mudanças que a gente fez ali. Então, cadê? Beleza. Bom, deve ser isso, né? Agora eu tenho um método específico. E agora o meu forecast também, ele já não depende mais do modo de bit aqui. Eu posso vir aqui e pá, deletar ele. Então agora já não sabe mais nada da implementação interna. Aqui ele está recebendo o bit MongoDB do lugar errado aqui. Não, ele tem que receber aqui o bit repository. Viajei nessa daqui. Senão ele vai expor coisa interna. É bit repository. Isso. Ó, é esse mesmo. Deixa eu ver se no outro tá certo. Não, no outro tá certo, tá. Aí agora a última coisa que falta é aqui no server. A gente vai estar dando erro aqui no forecast controller também. A gente vai fazer a mesma coisa que ali embaixo. A gente vai dizer que tem o new bit MongoDB repository. Isso deve ser o suficiente agora para as coisas funcionarem. Vamos só rodar o teste aqui. Vamos ver se vai estar passando. Beleza, está passando. Então, está funcionando. Então, galera, era isso, né? Que eu queria mostrar. É bastante coisa, na verdade, num espaço curto de tempo. E eu queria passar por esse, completar várias coisas para que vocês agora parem, né? E pensem, olhem no código. O código que eu vou botar no GitHub, ele tem atualização para toda a aplicação. Aqui eu mostrei só o Bit Forecast, mas eu vou fazer para os users também. Eu vou botar teste unitário. Eu vou deixar o link para a Brent ali. Olhem o código, tentem fazer sentido das coisas. Por que, que as coisas são abstraídas e quando elas têm que ser. Se vocês vêm, para quem fez o curso e vem me seguindo até aqui, sabe que eu gosto muito de não abstrair quando não é necessário. Então, tipo, aqui eu acho que é um momento que faz sentido, talvez, né? Ter uma abstração. Vocês veem que tem um custo, né? A gente tem um default, a gente tem abstração, a gente tem coisa. Mas no código em si, pela legibilidade do código e desacoplamento, tem muita vantagem. Por exemplo, agora o nosso controller,
não sabe nada de banco de dados, de nada, totalmente limpo, né? Se vocês forem olhar a parte que tinha erro antes, que tinha coisa de banco de dados, não tem mais nada de erro, nada sobre o Mongoose aqui. A gente usa nossos tipos de erro, o nosso próprio tipo de erro. Então, tem vantagem certamente, e eu acho que a grande sacada está em saber quando usar o que, né? Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre entidades aqui, se vocês forem ver, a gente não usa entidade, né? A gente cria direto e passa um objeto. A gente vai começar a olhar um pouco mais, outras coisas mais complexas também sobre DDD, entidades, quando introduzir. Mas é importante entender que cada aplicação é diferente, cada necessidade é diferente, o importante é saber quando usar o que, qual momento de usar. E repository e inversão de dependência é muito interessante para usar nesses momentos que tu precisa ter flexibilidade de poder mudar uma coisa, por exemplo, como uma biblioteca de banco de dados, sem afetar o resto da aplicação. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Até o próximo. Valeu!